sair pra lá, tem que vencer as pelejas dessa vida. A prova é grande, a luta é grande, o peso está vai pagar. Mas enquanto Jesus estiver de pé, ele não vai naufragar. Deus santo de poder.
partir do versículo 21, que é a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Eu estava orando pela madrugada, eu falei, Senhor, qual é a palavra que seus filhos precisam ouvir? Porque eu não sei, não conheço deitar, não conheço levantar de nenhum deles, não os conheço, mas sabe das necessidades de cada um. E nós sabemos que nem que seja para uma pessoa, a palavra não volta vazia. Aleluia, Deus. Né? Nós temos uma igreja, tem 100 pessoas, mas o Senhor quer falar com um. Aleluia. Né? É o amor do Senhor por nós, que é muito grande, é imenso. Né? Ele morreu por nós naquela cruz, falou que iria, mas ia deixar o Consolador. E ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, e ainda cuida de nós 24 horas. Aleluia! Aleluia! Quantos me agradecem ao Senhor pela noite boa que passou, pelo alimento que o Senhor tem, né, permitido chegar às mesas? Tem muita gente ingrata, né, irmão? Em São Mateus, capítulo 18, capítulo 21. Jesus profere a parábola do credor incompassível. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, há quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição. E não foi só por esse motivo a qual o Senhor falou aqui de 70 vezes 7. Porque ele estava querendo dizer que era quantas vezes fosse necessário perdoar o próximo. Aleluia. E assim, nós sabemos, aleluia, que hoje, nos dias de hoje, eu falo que o amor já esfriou, já tem um fim. O temor já está acabando. Aleluia. Né? Às vezes a gente chama alguém para nos ajudar em uma campanha. Estou falando que é fato real. Ah, eu não. Chama uma fulana. Eu estou ocupada todos os dias para fazer jejum. Não vai dar para ajudar. Mas o dia da semana tem 7 dias. Como assim você não pode me ajudar? Em oração. Aleluia. Mas é o amor que está faltando. Aqui na segunda. Não estou falando só com lei evangélica. Em geral, olha o que está acontecendo, é só ver o jornal. Tantas coisas acontecendo. Aleluia. E aqui o Senhor ensinou para ele dessa maneira. Porque nós sabemos que se nós não perdoarmos ao próximo, nós também não somos dignos do perdão de Deus. Aleluia. Como que um irmão me ofende, faz algo sobre a minha vida e eu não perdoo? E às vezes eu sou santo, eu sou perfeito, então eu não sou. Aí eu não perdoo ela e faço algo, vou pedir perdão para o Senhor, o Senhor pode muito bem me corrigir, dizendo o quê? Filha, você não perdoou a minha filha, como que eu vou te perdoar também? Então você também não é digno do Senhor. E eu fico olhando que muitos perderam o temor, perderam o amor, perderam a essência do Espírito Santo. Porque age dessa maneira. Quem tem o Espírito Santo, quem conhece as Sagradas Escrituras, jamais vai agir dessa maneira. Aleluia. Aleluia. Aliás, Jesus disse que nem ele era bom, que bom era o pai dele. Imagina eu, pecadora, falha, eu realmente minha mãe e outras coisas. Voltando ali ao Facebook, pelo computador, tem pessoas ali que conversam comigo, que está na ajude. E aí pede uma oração.
mesmo sem estar online. Eu poderia muito bem fingir que eu não vi, ou deixar para um outro dia. Mas para você saber a necessidade do próximo, é necessário que você se coloque no lugar dele. Você se colocando, tentando pelo menos se colocar no lugar daquela pessoa, você vai entender melhor e vai saber dar uma resposta boa. Aí você para e pensa, se fosse eu, né? Situação, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não vai mais tanto. Faz mais isso. Não está nem aí se vai envergonhar o nome do Senhor. Não está nem aí se os outros lá de fora para mais um reflexo. Mas não é missionário, mas não é pastor. Nós somos o povo mais vigiado da face da terra. Andando certinho, tentando andar. Imagina se você for pertinho do lado de cá ou do lado de lá. Misericórdia. A Bíblia diz que ai daquele que vier o escândalo. Ai daquele que vier o escândalo. Aleluia. E a pessoa, quando ela pega e pegou, ela não está mais nem aí. Tem muitos que só querem estar sentadinhos, de preferência, nas cadeiras que ficam assim, no fundo. Tem pessoas que depois que recebem uma carteirinha, parece que quer usar e dão um crachá. É como preto, né? Olha aqui que você, eu sou missionária. Me respeita, fala comigo direito que eu sou missionária. Olha, eu sou pastora. Olha Deus. E tem uma que pegou, depois que recebeu o som, simplesmente sentou e falou, hoje eu não troco mais as toalhinhas da igreja, eu não faço mais pano, eu não limpo mais a igreja, porque agora eu sou missionária. A igreja de quem? A igreja de quem? Aleluia. Se você sai da sua casa para vir aqui, você não veio para olhar as brechas. Você não veio para olhar quem é que dá glória mais alto. Você não veio para olhar se a cabeça está de chapinha, está de progressiva, está de escova, eu estou para isso. Você sai da sua casa para adorar o Criador. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque eu tenho certeza que ainda há remanescente da terra. Olha Deus! É verdade, mas tem. E aí eu fico olhando aquelas pessoas que se sentem melhor por causa de um carro. Que se sente melhor do que fala em língua, porque tem um dom. Para Deus, nós somos todos iguais, não tem diferença nenhuma. Glória a Deus. Independente do seu trabalho, independente do seu salário, independente da sua fé, independente da sua classe social, independente da sua raça. Olha, todos iguais perante ao Senhor. Aleluia. É bem verdade que, lógico, um pastor missionário chegando na igreja, ele tem um privilégio. Quais são? Sentar aqui, receber às vezes uma pinha gelada dos irmãos, não é? Tem igreja que é assim, faz assim. Não, para eles que seja assim, um calorzão terrível, mas os irmãos que ser quente. Se não pode dar igual para um, se não pode dar para todos, então não dá. Dá igual então. Se o próprio Deus não faz a petição de nós, porque muitos por aí carnudos querem fazer. Não é assim não. Aleluia. Nós temos que aprender e colocar em prática o que está escrito nas palavras de Deus. Porque só ler não adianta. Tem que ler e colocar em prática. E a gente que vai fazer um teste com você aí na rua. Né? E tem muitas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, mas conhecem a palavra do começo. E aí ele pode dar um de louco e não conhecer a palavra e se envergonhar. Aleluia. Ainda que você não saiba aquilo a qual o Senhor perguntou, você tem que estar em espírito. Senhor, não sei. Em espírito, Senhor, não sei, mas me lembra onde é, Pai. Ou me dá uma palavra para que eu possa transmitir para essa pessoa, para mim não ficar, né, de caramba. Aleluia. Aleluia. Porque tem muitos também que não gostam de ler a Bíblia. E quando quer pegar nela e tem uma oportunidade, quer dar um de estrela. Quer dar um de conhecedor. Aí eu conheço,
nossa, não, eu sei. Na verdade, nem sabe. Aleluia. Eu fico pensando ali, reparando, naquele momento a qual aquela mulher ia ser apedrejada. E Jesus calmo, sereno, numa boa, posso saber o que ia acontecer, quietinho, não abriu a boca para nada. E quando eles começaram, é agora que eu quero ver o que esse Jesus vai fazer. Agora a gente pega ele. Vamos ver se agora ele consegue se livrar dessa. E ele chegou e falou, essa mulher foi feirinha do céu. O que Jesus disse? Quem não tem pecado, castiga a primeira vez. Glória a Deus, Aleluia. É tremenda essa passagem. Eu acredito que aquela mulher, ela pensou, agora é a minha morte, acabou. Já era. Jesus disse. Quem não tem pecado, né? Aleluia. glória a Deus. Nós temos eu sou falha, sou pecadora, tenho sombra das aberrações, sou vaso de barro. Graças a Deus por isso. Glória a Jesus. Porque eu de barro o Senhor pode quebrar e fazer de novo. Ai, mamãe, esse outro aí dói demais. Quero não. Nem descer na candoleira aqui, não quero não. Mas o Senhor correu aquele que ele ama. Se você não quer ser quebrado pelo Senhor, não quer ser corrigido pelo Senhor, como é que você está na terra? Você ainda mora aqui? Temos que admitir sim. Porque tem pessoas por aí que não sabem falar, igual falaram com meu cunhado. Meu irmão chegou para ele e foi tentando ganhar ele para Jesus, só que ela não soube usar as palavras corretas. Ela falou que os crentes são falsos. E que eles não, que eles vão para o inferno. Como que eu vou ganhar uma pessoa desse jeito? Que sabedoria tem nessas palavras? Nenhuma. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide. Para não cair. Aleluia. Hoje, eu estou na presença do Senhor. O amanhã pertence a Deus. Mas eu não sei o dia de amanhã. Aleluia. E aí eu fui tentar conversar com ele para mudar a situação. Eu falei, não é assim, eu vou explicar para você. Não é que nós estamos salvos. É que se nós não tivermos isso dentro de nós, como que nós vamos prosseguir? É difícil. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí eu falei para ele, expliquei para ele a situação. Falei muito para ele também a respeito do amor, a respeito de muitas igrejas por aí que o pastor só está interessado no dízimo e nas ofertas, porque é verdade, a gente não pode ser hipócrita, tem que falar a verdade. Aleluia. E expliquei para ele. E foram muitas perguntas que ele fez. Algumas eu não sabia, mas o Senhor na hora ele me deu, ele me dava a minha passagem e eu ia lá e ia para ele e não tinha como correr, não tinha para onde ele mais perguntar mais nada. Aleluia. Então nós temos que liberar o perdão para nós termos uma vida completa diante do Senhor. Nós temos que ter amor como próximo, independente do que é, aleluia, quem é que seja. Amor ao próximo. O próximo não é o meu esposo, não é a minha mãe, não é o meu pai, não é a minha família. O próximo são esses que estão aí fora, precisando de uma palavra, precisando de um abraço amigo. Aleluia. O próximo é a prostituta, é um mendigo, é um nóia, igual as pessoas falam por aí. Eles são os próximos. Se você perguntar, você orou na sua oração durante toda a semana, você lembrou de orar pelos mendigos? Você lembrou de orar pelo nosso país? Pelos nossos governantes? Pelas polícias militares? Civis? Pelos médicos? Se nem para o irmão próprio está orando mais pelo esses outros dentro do tempo. Ou seja, o amor é forte. E a Bíblia diz.
Eu fiz crente do amor de Deus que é isso. Essa palavra tem que ser cumprida, irmão. Porque senão fica parecendo não. Fica como se o Senhor estivesse mentindo. Porque tudo que está escrito aqui é real. Eu acredito em tudo que está escrito aqui. Aleluia. Esse eu costumo dizer que é o maior livro de receita da face da terra. Tem receita para tudo. Tem receita para te ensinar a perdoar, a amar, a se fortalecer, Glória a Deus, aleluia. a te dar ânimo, para lidar com situações adversas. Aleluia. Eu gostaria de chegar aqui e pregar uma outra palavra de crença, de prosperidade, mas não foi essa palavra do Senhor. Eu obedeço ao meu Deus. Coisas que poucos hoje fazem. Convidam para pegar. Não vou nem ter uma vida, já sei tudo mesmo. Mas em qual a palavra que o Senhor quer usar você para falar naquele lugar? Se você não tiver intimidade com o Senhor, Ele não vai te falar. Você vai passar vergonha. Vai ser igual tem muitos por aí, enchendo linguiça. E aí fica aquele culto morto, porque está falando palavras suas. Aleluia. Não são palavras edificantes. São palavras difíceis, a qual a gente nem entende. Se quiser saber, tem que esperar chegar em casa. Se tiver um dicionário bíblico para olhar, ou se tiver uma internet para poder procurar que palavra que é aquela que aquele irmão falou, que você vai chamar o Senhor. Olha, Deus, falar uma língua que todo mundo entende. Glória a Deus, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Deus, você está lá nessa passagem aqui sobre o perdão. Tá? Mas foi nessa aqui. Quantas vezes veio perdoar? Se você tem perdoado o seu irmão, ou você tem criticado o seu irmão, se você soube que alguém, um irmão, falou algo sobre você que não é verdade, qual foi a sua atitude? Se a sua atitude foi deixar nas mãos do Senhor, foi uma atitude correta. Se a sua atitude foi ficar em silêncio e somente orar por ela, foi uma atitude correta. Agora, se a sua atitude foi fazer uma oração contrária, não foi correta. Ou se você pensou em resolver a mão fechada, também não foi uma aleluia. Quando eu era do mundo, eu resolvia tudo aquilo, na mão fechada. Eu não queria saber o tamanho, eu não queria saber se era homem ou se era mulher. Eu resolvia tudo aqui na mão fechada. Não queria nem saber. Mas eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia esse Deus tão maravilhoso. Um amor infinito, tardio em graça. Mas também ele é fogo consumidor. Mas também ele é justiça. Aleluia. Quando se falaram de você, se caluniaram, se falaram algo, falou o seu nome por aí, pode ficar em paz. Glória a Deus. Fique em silêncio, porque o Senhor também trabalha. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode calar. Cala, porque o Senhor falará com você. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos estão dentro da nossa casa. Verdade, Senhor, aleluia. Tem alguns pregadores que dizem, pessoas, que essa casa é a casa, essa casa. E tem pessoas que falam que não, que é a nossa família familiar. Para mim é uma familiar. Por quê, irmão? Porque eu tive essa experiência no final do ano passado. O meu próprio filho se levantou contra a minha vida. Sempre fui pai e mãe dele. E ele se levantou contra a minha vida. E ele já era adulto. E ele colocou meu nome na lama. Na lama. Eu tinha acabado de receber a missão de pastora. Eu passei uma prova terrível antes de ser vida missionária. E
receber essa cura. E ele falou assim, ele colocou no Face, né? Colocou no Face, colocou no YouTube e de boca também, colocou um monte de gente, coisas terríveis sobre a minha vida, que nada daquilo é verdade. Falava assim, que entristecia qualquer coração, ainda mais de mãe, né? Aleluia. E ali, entristeci muito, eu passei um dia inteirinho sem comer, sem beber, só chorava. Eu só chorava. Porque eu não imaginava, nunca imaginei que um filho meu fosse fazer comigo, ainda mais ele. E o Senhor falou, ele jogou seu nome na lama, mas eu vou tirar de lá. Porque foi permissão minha. Nós temos que preparar o nosso coração, igreja, para as notícias ruins. Para Deus, aleluia. Peça o Senhor para te dar estratégia. Senhor, me prepara para os dias maus, para as palavras negativas que chegam até a mim. E ali, quando eu li aquelas palavras, eu não acredito que o André acredite comigo, Senhor. E por que o Senhor permitiu? Amém. Seja feita a vontade do Senhor. E eu muito entristecido, eu ainda estava na igreja, a qual eu ajudei uma pastora por 5 meses. E a gente tinha uma carta para atender. E eu estava muito mas eu preciso ir, eu dei a minha palavra, que eu iria, eu fui para a mocidade com todos eles. E chegando naquele lugar, eu falei, Senhor, eu não quero oportunidade, eu não quero subir ao culto, eu não quero nada. E o Senhor me deu uma carga da vida. Ele falou, você está saindo da sua casa para quê? Só para trazer a mocidade, só para trazer a igreja? E eu, onde eu fico? Sou eu que te sustento, sou eu que te animo, eu que te escopo. Você deita, levanta e acorda porque eu te sustento. Você está bom, Senhor, mas eu fui ao corpo. Fiz a minha parte. Achei que o Senhor não ia falar nada para mim, também eu nem estava. Aí veio aquele homem, aquele pastor, e falou, olha filha, tenho visto as suas obras, tenho visto o seu choro, tenho visto. E sei o teu zelo com a minha obra, o amor que tu tem com a minha obra. Verdadeiramente o teu nome foi lançado na lama, mas é da lama que é tirado o melhor diamante. Glória a Deus, aleluia. E aí eu me alegrei na presença do Senhor. E ele falou, olha, eu vou começar a soprar o vento lá. Porque, olha, igreja, não toca no ungido do Senhor. Oh, aleluia. Não toca nos ungidos do Senhor, não. Não toca não, que é a mesma coisa que você tocar ali no filhotinho que acabou de nascer. Vamos colocar aí de uma leoa. Um filhotinho que acabou de... Vai mexer. As galinhas, eu lembro lá no interiorzão, as galinhas tinham aquele monte de pintinho lá, bonitinho. Eu estava tão triste para pegar nenhuma, não queria nem pegar. E antes de chegar lá, eu já vinha para cima de mim, para me pintar. O Senhor é muito mais que isso com nós. Muito mais. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E ali, o meu filho verdadeiramente me dói o coração das notícias que chegam lá em casa. O vento está soprando mesmo. A pessoa estava morando com ele, perdeu o emprego. O Senhor tirou o emprego. Tirou todos os móveis, tudo. Televisão de não sei quantas polegadas, enorme, tudo grande, vendeu, tudo, uma casa toda, por 400 reais. Tudo. Hoje ele está morando num lugar invadido. Eu não sei porque o senhor conseguiu falar isso, porque é a primeira vez que eu estou falando a respeito desse caso que aconteceu comigo, mas o senhor sabe, né? A gente tem que só obedecer. E a gente está morando num lugar invadido, não tem água encanada, não tem luz encanada, a água demora muito para chegar lá, e quando chega de madrugada a gente levantar correndo para encher os baldão de água, se quiser tomar banho, se quiser comer, para desse jeito. Aleluia.
E outro dia ele levou o pastor lá na porta de casa e falou assim, essa aqui é a pastora. Nessa hora eu sou pastora. Mas na hora que me chamar, eu falei, sabe? Ele falou assim, então, ela é essa daí. Aí o irmão não sabendo, ouvindo só o lado dele, porque a gente tem que ouvir os outros lados para poder entender. E ele ouviu só o lado do meu filho. Aí eu falei, eu posso falar? Eu posso falar? Aí eu falei por cima. Ele me entendeu, calou a boca e eu fui embora. Porque ele ouviu só o André. A minha mãe não me deixa mais ligar lá em casa. A minha mãe não liga pra mim. A minha mãe isso, a minha mãe aquilo, a minha mãe aquilo. E é pastora. Aí que você vai fazer uma situação dessa, igreja? Dora, só que o Senhor falou, ai de ti se colocar a tua mão. Ai de ti se colocar a tua mão. O que é colocar a mão? É eu ajudar. Eu não posso. É tudo no tempo de Deus. Se o Senhor falou que está tendo um tratar com ele, está doendo nele, está doendo em mim também. Está doendo mais em mim, eu posso dizer assim, porque eu não posso ajudar ele. Se eu ajudar, o Senhor vai prestar conta. É igual ele falou, a senhora não me perdoou, eu falei, perdoei sim, você está perdoado ali, acabou. Não me interessa quem acreditou em você, porque foram muitos. Porque quem me justifica é Deus. A última palavra quem dá é o Senhor. Macumba não para crente. Falatório não para crente. Aleluia. Difamação não para crente. Não para Deus. Entristece, é diferente. Nós somos seres humanos. Entristecer é uma coisa. Parar, abandonar tudo é outra história, você está fraco. Para Deus, eu falo assim. Porque quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. Se eu não estivesse ali, enraizada, grudada ali na videira, eu não sei mais se eu estaria na presença do Senhor. Não só por causa disso. Por tantas outras coisas que aconteceram e está acontecendo na vida dos servos de Deus. Mas nós temos que ser o quê? Persistentes. Olha Deus, vamos persistir, Jesus está voltando. Eu falo que ele já está com a mão na maçaneta. Na hora que ele virar, ai, 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 ai. Porque eu me tenho de crente em cima do muro. Não está escrito. Crente ficando de ser crente. Só coloca o nome de Deus para ganhar um vizinho. Ah, quanto que é? Ah, o mesmo vestido. E quanto foi que pagou pelos dois? Quanto foi que ele pagou pelos dois? E agora está cobrando para pegar? Que isso? O nosso Deus conhece a nossa necessidade. Os irmãos aqui não sabem o que eu comi hoje no almoço. Nem eu sei o que vocês comeram. Mas Deus sabe. Teve um irmão falou assim, ó, me convida aí para mim pegar na sua igreja. Eu falei assim, no momento eu estou sem ministério, porque o Senhor tem um algo preparado para mim, eu estou só esperando esse algo chegar na minha mão. Mas eu não estou parada não. Estou tentando descumprir, estou ajudando as igrejas lá perto de casa, não fico parada. Eu não fui escolhida para ficar sentada no banco, nem ficar na televisão não. Aleluia. Ai, irmã, mas me convida aí, você deve conhecer bastante gente. Por quê? Está tão interessado em mim, porque eu não tinha vida, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse não. Isso foi dentro da minha alma. Agora imagina como fica o coração do mestre numa situação dessas e outras demais. Né, igreja? Vamos ser persistentes. Vamos servir o Senhor pelo que Ele já fez, a vida faz de nós. Pela pessoa que Ele é Cristo. Não pelo que Ele pode nos dar. O que tem de gente falando de Jesus só pelo que Ele pode dar. Porque Ele é amor. Vou pecar 300 vezes, porque 300 vezes Ele vai me perdoar. Mas Ele não é burro, não. Se você estiver cometendo algum pecado voluntário, é triste. Agora, o dia que você ajoelhar e pedir de coração, você pode ter certeza que o perdão de Deus vai ser liberado. Porque Ele sabe,
Se as palavras suas já saíram daqui, ou daqui. Glória a Deus, aleluia. Quem é que consegue fazer bacana com o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Quem é que consegue se esconder dos olhos do transgressor? Glória a Deus. Então eu tenho convidado para pregar, para louvar, não olha a distância não. Fala, Senhor, eu estou indo por amor a Ti, Pai. Eu tenho certeza que aquela irmã foi movida pelo Senhor. O Senhor tocou naquela irmã e aquela irmã me perdoou. Aleluia, eu creio assim. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Libere perdão que você vai ver como que a sua vida vai mudar. Às vezes é um mal que aconteceu há 5 anos atrás. Não espera aquela pessoa chegar até você, não. Vai lá. Fala, olha, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou liberta. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Hoje o Senhor me pôs as minhas vestes. E eu posso chegar até você e liberar esse perdão. Glória a Deus, aleluia. É uma atitude nova da sua parte. Não espera aquela pessoa vir. Vai lá. Ainda que ela seja evangélica, não importa. Porque tem pessoas que ainda não teve encontro verdadeiro com o Senhor. Oh, aleluia. Já estou acabando isso. Glória a Deus. Não é todo mundo que teve encontro com o Senhor. Tem gente que está na igreja e ainda não teve encontro com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem atitude ainda de quando era mundano. Quando nós recebemos Jesus, essas mudanças têm que ser instantâneas na nossa vida. Tem que deixar o Espírito Santo nos limpar. Glória a Deus, aleluia. Aí você pode pensar assim, ah, nada a ver, que a irmã está falando, nada a ver. Nada a ver. Eu vou te explicar rapidinho. Um casal discutindo e ela falou assim, ah, será que eu vou lá de frente para ele? Nem foi eu. Você era mais um pouquinho, quem sabe ele vem, né? Não foi eu. Se fosse eu ia. Isso aqui não pode acontecer. Aí ela foi. Chegou lá e falou, marido, me perdoa. Eu não perdoo. Aí ela toda triste. Por favor, marido, me perdoa. A gente conhece a palavra de Deus, nós dois, não estamos mais criança, não estamos mais adolescentes. Me perdoa. Eu não te perdoo. 3 vezes. Ela pediu perdão para ele 3 vezes. 3 vezes foi não. Quem não perdoou? Ele foi dormir. O Senhor levou ele no espírito lá do inferno, muitas vezes. Aí ela falou assim, não, Senhor, eu te peço perdão, meu Deus, eu estou pedindo para o Senhor. O Senhor perdoou ela. Aí o Senhor levou ele lá no inferno. O homem levou também, terrível, horrível. Você não Deus vai para o inferno. Deus me. E ali ele olhou e falou assim, eu estou no inferno? Por que eu estou no inferno? Aí o Senhor falou assim, porque a sua mulher te pediu perdão e você não perdoou. Você não liberou o perdão dela. Ah, eu perdoo. Deixa eu voltar, Senhor, por favor. Eu sou perdoado, eu perdoo, o Senhor está bem. Eu perdoo todo mundo. Deixa eu voltar, Senhor. Mas não me deixa aqui não, nesse lugar não. Não foi para isso que eu levantei minha mão e aceitei o Senhor. Me perdoa. E o Senhor ele começou a chorar. E ouvindo aquelas almas gritantes, que é insuportável. Os gritos das almas, entendeu? É horrível. Não é aquele grito quando você está na adrenalina, desce na mão, tem a russa, não. É um grito estrondoso, Eu não sei nem explicar para vocês os gritos, e vários gritos. Fogo para todo lado. Demônio pequeno, demônio grande, demônio sem braço, vários demônios, cutucando as almas que já estão lá dentro. Horrível, não quero nem falar. E aí o que aconteceu? Depois que ele chorou, o Senhor viu que verdadeiramente ele não ia mais praticar e que ele ia perdoar. Aí o Senhor falou, agora eu vou te dar essa chance. Ele voltou. Enquanto isso, o corpo dele já estava dado por morto. A mulher desesperada, mas não morreu. Ela levou o corpo para uma vigília. E o pastor falou, não, colocar esse moço aqui para todo mundo correr. Não, para esse moço aqui não.
Por favor, pastor, por favor, meu marido está mentindo. Minha filha, o coração não bate mais, está morto. Não está. E a mulher falou que não estava. Quando eles começaram a louvar, começaram a reclamar no Senhor, foi feito. E na hora que ele olhou, a esposa dele, que ele olhou, ele pediu de joelhos, me perdoa, eu te perdoo, em nome de Jesus, eu te perdoo. Por causa de um perdão, que não liberou perdão, e é por inferno. Agora você imagina isso. O que ele tem feito? Por causa de um perdão, coisinha simples que não tem nada a ver. O Senhor olha a simples atitude. Ele é detalhista. Ele olha para as coisinhas pequenininhas que nós fazemos. Aleluia. E tem pessoas que já fazem ali sabendo. Já vai diretamente se fechar. Hoje eu vou falar para eu vou tirar um que é muito saber. Já vai, glória a Deus, aleluia, no coração, no pensamento, em fazer o pecado. Aí chega com aquela maior cara de pau, achando que o Senhor não viu, né? Aí a pastora não viu, os irmãos não viram. Chega bonitinho, senta na cadeira, como se nada tivesse acontecido. Aí escuta a musiquinha dentro de carro, quando vai cantar, escuta tudo, escuta, canta, dança, aleluia, oh, aleluia, tem música no celular, né? Verdade, papai. Ah, minha mãe não está aqui. Verdade. Né? Oh, aleluia, Deus tremendo, aleluia. Ah, minha mãe não viu, foi de boa, minha mãe não viu. Mas Jeová viu. Oh, aleluia. Era melhor que ele fosse encontrar. Mas não é. Aí como o Senhor não é fofoqueiro, mas ele não deixa nada escondido, ele usa alguém para falar com o pastor, ele mesmo fala com o pastor, com a pastora. Ou traz os lados de fora para falar. Agora tem como você falar, quando o cara da Dona Maria, se for fofoqueira, ela fez favor, não foi não. Ela não gosta de mim, por isso que ela foi lá e falou. Aí você começa a colocar a culpa em todo mundo. Sendo que o culpado é você mesmo. Porque não foi sua mãe que foi lá e colocou no seu celular. Não foi a pastora que foi lá e falou assim, olha aqui esse hino aqui, essa música aqui é linda, coloca aí, escuta pra você ver. Põe lá no YouTube. Foi você mesmo. Oh, aleluia. Aí faz tudo de errado, fala palavrão na escola, fala palavrão na rua. Aleluia, Deus. Mostra o dedinho, que você fala qual. Aí na igreja quer ser santo. Aí quer pegar o microfone e quer que tenha que desça do céu unção? Não vai não. Não vai. O Senhor, aleluia. O Senhor é santo. Aleluia. E dentro da igreja dele não permite essas coisas. Como eu já tinha falado, saia da sua casa para adorar o Senhor. Deixe o seu problema lá fora. Aqui dentro é o lugar, o nosso socorro, Jeová. É para você agradecer, é para você adorar, é para você exaltar. Aleluia. Para cantar você tem voz, para adorar não tem não. Agora, glória que a irmã do lado dá, se ela dá o doce, ela dá baixinho do alto, só para falar que você tem mais alto. Deixa eu dar utilidade. Toma vergonha na cara. Seja crente de verdade. Aliás, seja servo, porque crente o outro também é. Seja servo. Faça como Bartimeu. Chama a atenção de Jesus. Bartimeu gritava. E pessoas mandaram lhe calar a boca. Cara, o mestre não vai te ouvir. E quanto mais tentavam para ele, mais ele gritava. Eu estou tentando dar um pouquinho. E mais ele gritava, mais ele gritava. E quando Jesus escutou, Bartimeu. E o Senhor perguntou: o que quer que eu faça?
O que você quer que o Senhor faça na sua vida? Aleluia! Pede para Ele aí. Aleluia. Glória a Deus. Fortaleça o que você tem pedido para Ele. Pedir, talvez você tenha pensado assim, Senhor, está demorando tanto. Eu tenho te pedido tanto. Eu tenho chorado tanto. Eu já fiz propósito. Eu já fiz jejum. Já desci na madrugada, já fui para o monte. E o Senhor ainda não me deu. Sabe por que Ele te deu? Porque ainda você não está preparado. Ou aleluia, preparado para receber, preparado, Ele vai tirar. Oh, glória. Glória a Deus. A prova é como uma gravidez. Ela tem um começo, meio e fim. É certo que às vezes tem uma ajuda boa. A gente está assim. Está doendo? Continua levantando a Deus. Oh, glória. Não está aguentando mais? O Senhor te carrega no corpo. Aleluia. Oh, aleluia. Está com sede? Ele te dá água. Está com fome? Ele também te dá o que comer. Vai passar no escuro, Ele passa com você. Pode ter certeza. No fogo também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tem pessoas aqui que estão grávidas, espiritualmente, eu estou falando isso. Vocês não entendem. Está grávida espiritualmente, é uma prova que você está, mas está lá 6, 7 meses. Já era para ter saído, já era para ter recebido, mas não recebeu por rebeldia. Por rebeldia. Por causa disso. Está pertinho de chegar, mas aí você fala, está muito tá louca. Demora é essa? A última volta lá para cima da fila. Aleluia. Aleluia. O fim da fila, que eu não tenho negócio com murmurador, não. Aleluia. Então pare de murmurar. Glória. Pare de ficar para lá e para cá, falando isso, falando aquilo. Ore. Aleluia, Deus. Ore pelo seu pastor, pelo seu ministério. Aleluia. Qualquer hora dessa, você vai começar a sentir as contrações. É bom e é ruim. Por que é bom? Porque você sabe que a criança vai nascer. E por que é ruim? Porque dói muito. Dói demais. Oh, aleluia, Jesus. E tem situações que você vai para o médico, chega lá, ele faz os procedimentos e fala, não está na hora. É o Senhor te provando. Aí você volta para casa, eu pensei que era fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí passa um dia, 2 dias, você começa a sentir as coisas de novo. Lá vai você começa de novo. Aí dá um toquinho aqui, toquinho ali. Minha filha, não está na hora não. É o Senhor te provando. É o Senhor te provando. Porque o aleluia, agora vai ser o último. Glória a Deus, aleluia. Jesus chorou. Jesus chorou. Tem muitos pregadores por aí que falam que Jesus chorou porque nada de novo. Não é nada. Ele chorou por causa da incredulidade do povo. Por causa da incredulidade. Porque ele disse que ele ia ressuscitar. E não deram crédito a Deus. Eu por causa disso. Porque morreu não está acreditando. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus, aleluia. Então eu peço Deus. Você que está assistindo bastante, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Aprenda a passar pela prova com a boca fechada. Se for para abrir, é para adorar. Se for para abrir, é para orar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aí na hora que você começar a sentir as contrações, você não vai voltar para casa. E se você voltar, é com a criança no colo. Glória a Deus. Deixa a menina falar de você. Vou outro rumo aqui. Deixa a menina falar. Não tem problema não. Olha minha barrigona bonita. Ana, você não tem nenhum filho bom. Olha a minha casa, já recebi. E você não. Olha o meu carrão, eu já ganhei. Você não.
Olha, a minha veste bonita, maravilhosa, foi Jesus que me deu. Cadê o seu? Cadê a sua bênção? Cadê o seu Deus? Tem um monte de meninas aí. Perguntando aonde está o seu Deus. Aí sabe o que você faz? Coloca um sorriso maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Eu, porém, esperarei no meu Senhor. Aleluia. Assim como chegou para você, vai chegar para mim. Atende para todas as coisas na terra. Aleluia. Aleluia. E na hora que você receber a sua bênção, vai ter culto de agradecimento. Aleluia. Deixa a menina entrar. Deixa a menina entrar. Ah, irmão, até parece que eu vou deixar a menina entrar, porque eu vou me perdendo o tempo todo falando isso comigo, eu vou deixar a menina entrar. Deixa. Deixa. Sirva a menina. Você quer o quê? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe, de alma limpa. Sabe, porque o Senhor transformou. O Senhor tirou aquele nosso que tinha e transformou um outro maravilhoso. Sabe o que vai acontecer? Essa menina que você aí sabe quem é, eu também sei qual é a menina da minha vida. Ela vai falar assim, nossa, Deus te deu. É? Mas por isso mesmo. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É maior, tá babando, né? Ainda bem. Aleluia, Jesus, eu Glória a Deus. Pode sim, menina, pode ir. Glória a Deus. Mostra pra ela cada canto da casa. Quer dar a voltinha no carro? Entra aí. É desse jeito, igreja. Nós temos que fazer diferença na terra. Temos que mostrar para esse povo, não mostrar, mas nós temos que dizer que Deus é a nossa vida. Você sofreu, você gemeu, mas gemeu com o Senhor. Aleluia. Então, sirva a menina maravilha. Porque no fundo, o Senhor vai também tratar com ela. Ela vai ver, ela vai ter que ver a sua bênção na frente. Aleluia. Com certeza ela vai. E ela também é mulher. Verdadeiramente Deus é na sua vida. Porque tem gente que, às vezes, os senhores provas, demora para entender a vez, não demora, o senhor capricha. Quando ele dá a bênção, não tem como você falar, não vou ter da frente, não vou poder, não tem como, né? Porque ele sabe o Deus que você gosta, ele sabe a forma que você gosta, ele vai te dar um pouquinho, e você sentiu para ele. Aleluia! Está sentindo as contrações? Olha, não, eu senti, já tem uma semana. Ei, maravilha, glória a Deus. Já vai nascer, glória a Deus. Se prepare que a qualquer momento essa bolsa vai estourar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A qualquer momento a bênção vai chegar na porta da sua casa. Glória a Deus. Isso é só para quem crê. Não deixe o inimigo soprar no seu ouvido. Glória a Deus, aleluia. Ah, isso aí não tem nada a ver. Tira isso, negócio não tem nada a ver na sua cabeça. Com o Senhor não tem será. E nem talvez, não tem na glória a Deus, aleluia. Nem será e nem talvez, ou é ou não é. Glória a Deus, aleluia. Só que para isso é necessário você sofrer um pouquinho. Jesus sofreu. A Bíblia diz que ele não deu nenhum ar, nem ruim, nem nada. Imagina você levar uma chicotadinha daquela que Jesus levou, duvido. Eu mesmo rasgava logo, rapidinho. Porque historiadores dizem que aqueles colares batiam Jesus, tinha ossos de animais, e quando batia, vinha um pedaço da carne de Jesus junto. Agora imagina você levar só uma daquela. Quantos você levou? Mas foram muitas. Por mim e por você. Vamos fazer valer a morte de Jesus naquela cruz. É maravilhoso estar no céu, é maravilhoso. É bom demais ouvir a voz de Deus, é bom demais. Mas qual foi? Quem foi que disse para você que não conhece ele? Ele sabe exatamente até onde você vai estar. Ele não vai dar nem a mais e nem a menos. E outra, se você não passar por esse processo, com
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você vai falar assim, eu não cheguei lá, eu não nem sei, às vezes posso ter ligado, eu será que aí eu vou dizer sinto muito, porque tudo que é fácil também é mentira. É verdade. Não é negócio fácil, não. É difícil, é dolorido, é com suor, é com marca no joelho, é subindo ao monte, subindo aos montes, independente se está chuva ou não. Aleluia. Mas a vitória é certa. A vitória é do povo de Deus. A vitória é daqueles que clamam, que buscam o Senhor com sinceridade, que é obediente. É o que eu estava falando no começo. Seja obediente. Foi falado aqui. Jeremias falou, Senhor, sou uma criança, estou comovendo. Eu não sei falar. Como é que eu vou fazer? É temor, isso tem que ter mesmo. Que esse temor não venha sair da nossa vida de jeito nenhum. Glória a Deus, aleluia. Só que o Senhor falou para ele, não diga que tu és uma criança. Aonde eu te enviar, você vai falar, você vai fazer a minha vontade. Abre a sua boca que eu te encherei. Quem falou que é você que vai pregar? Abre somente a sua boca que eu colocarei as palavras na sua boca. E é dessa maneira. Há 5 anos atrás, eu só louvava porque eu não sabia pregar. Até hoje eu sei. O meu escape era louvar a Deus. Me dava oportunidade para fazer oração, eu não ia, porque eu via, eu não entendia. Por isso que eu falo que há tempo, sim, para todas as coisas. Hoje, se eu falar assim, irmão, eu entendo tudo mentira, estou mentindo para você. Mas eu leio ali o que o Senhor me dá, paz. Glória a Deus, aleluia. Deus. E se você fizer uma teologia, se você sabe mais do que o fulano de tal, mais do que a B, então ensine para ele. Não fica batendo a mão no peito falando, eu sei mais do que você. Isso é feio. Isso é alto de grandeza. Isso não pode existir nas nossas vidas. Porque Jesus foi o maior exemplo de humildade na terra. E nós temos que fazer o quê? Ser imitadores de Cristo. Glória a Deus. Amém. Eu vou passar mais. Estou aqui amado. Amém. Eu sou grata a Deus.